Oi galera, aqui é a Prof. Jaqueline, mais uma aula de artes para vocês. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre a diversidade na música. Então, vou dar uma olhadinha aqui, vamos falar sobre a diversidade na música. Música para cada povo. Então, assim, até na nossa atualidade, hoje, nos dias atuais, cada lugar ele tem uma característica, ele tem uma música característica que faz parte desse povo, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses povos asiáticos, orientais e também a diferença, né, entre essas tribos, entre esses povos, as músicas, como elas são diferentes daqui do Ocidente, né? As músicas, elas têm diversas finalidades, tanto para cura, quanto para rituais de passagem, também para ensinamentos, né? E essa música tem essa finalidade. Em cada povo, em cada local, ela tem características que se diferenciam. Então a música, a composição, né, musical chinesa, japonesa, árabe, mongóis, indianas, elas têm detalhes que são muito específicos e característicos delas mesmo. Então a gente consegue diferenciar e, obviamente, se você escuta uma música, né, do Ocidente, mesmo que seja típica da nossa cultura, e você escuta uma música dessa outra cultura, você vai sentir muito bem a diferença, né? Essa diversidade musical, ela é muito grande, ela é imensa. Mas a gente pode encontrar características entre a música brasileira e uma música, por exemplo, de uma ilha no Japão, alguns pontos que são bem comuns. Por exemplo, os conhecimentos musicais são passados de geração para geração, então a gente recebe, né, essas tradições. Tem músicas que a gente escuta das nossos avós, dos nossos pais, e provavelmente se nos trouxe uma memória saudosa e que a gente gosta, a gente vai transmitir também para os nossos filhos. Essas cantigas, né, da infância são bem tradicionais e a gente transmite, né, a gente faz essa transmissão oralmente. A confecção de alguns instrumentos musicais segue os rituais que valorizam a natureza. Então a música, principalmente para esses povos, ela valoriza a natureza. Então ela dá ênfase tanto para os sons quanto para a inspiração, né, na natureza, nas árvores, nos pássaros. Então elas trazem essa inspiração. Muitas vezes as músicas são acompanhadas de danças. Então, essas músicas, elas têm vou chamar de coreografia. Então, eles têm um estilo de movimento para trabalhar com uma determinada música, com determinado som específico, né? Por isso que a gente consegue associar. A gente associa esse movimento, um movimento que a gente vai fazer com o corpo, com o som, com a música que está sendo cantada. A música é uma das formas dos povos transmitirem seus costumes morais, culturais, religiosos, sociais para as gerações seguintes. Então, como eu comentei com vocês agora há pouco, a gente transmite, né, algumas tradições, algumas músicas religiosas, algumas músicas que servem para ensinar mesmo a cultura desse povo. Então ela é transmitida de geração para geração. A sonoridade e a estrutura são muito diferentes da música ocidental, conforme eu comentei com vocês. Então aqui são alguns pontos que trazem de comum entre uma música que eu comentei com vocês do Japão com a música brasileira. Na verdade, com uma música do Brasil, né? Não específica uma música brasileira, porque também no Brasil a gente tem uma diversidade imensa de músicas, né? Então a gente tem várias diferenças da música lá do Nordeste para a música aqui do Sul, então elas são diferentes, né? Por mais que tenham sofrido os efeitos da colonização da Europa, muitas dessas foram mantidas, né? Deixa eu só ver se... Isso aí.
Músicas de divertimento. Então essas músicas que a gente utiliza para brincar, para ensinar e também com mais ludicidade, são essas músicas que a gente usa para divertimento também. Então existem tribos que criam músicas, né, ou tem músicas na sua cultura que servem para momentos de lazer, para momentos de divertimento mesmo, né? Como por exemplo, uma tribo que se chama, que é da cultura Baka, né? Que eles usam uma música no qual eles batem enquanto eles estão no rio, né? Lavando a roupa, se organizando, lá tomando banho, eles utilizam o som das mãos, né? Batendo na água para sair um som e utilizar essa música para se divertir, para trabalhar com as crianças, né? Então o povo Baka, eles trabalham com os sons, né? E eles se orientam também através dos sons da mata, através do som das florestas, dos animais, dos rios. Então eles utilizam esses sons, eles utilizam essas referências, né? Para produzir músicas, para produzir esses sons. E eles fazem normalmente isso que eu acabei de explicar para vocês, de fazer esses sons de percussão com a água, utilizando a água, batendo as mãos ou partes do corpo na água, no momento de lazer, né? No momento que eles estão tomando banho, normalmente pela manhã, enfim. Então essas músicas, elas podem ser músicas de ritual, de trabalho, de divertimento e de crítica também. Músicas para curar. Como eu disse lá para vocês no início, as músicas, elas são utilizadas para elas têm diversas funções dentro desses povos, né? Uma dessas funções são as músicas para cura. Então eles normalmente têm um chefe, né, um mestre ali, um xamã, vamos dizer assim, principalmente nas culturas indígenas, e ele direciona algumas músicas, né, para que durante aquele momento, aquele ritual que ele esteja invocando um espírito, né, para que cure aquele indivíduo, ele vai cantando músicas e vai fazendo com que essas músicas vão aumentando para entrar num clima de transe até mesmo, para que se alcance essa cura. Então, no norte da Índia, existe um povo que trata a depressão e a fadiga por meio de canções nas quais são usadas palavras que são nomes de deuses e entidades. Então, eles vão cantando, vão fazendo essas canções, invocando esses nomes para trazer essa cura, né? Dessas doenças. O curandeiro, ele toca ritmos, né, repetitivos e trabalha as mudanças de intensidade dos sons vocais. Então tem alguns momentos que ele trabalha um tom mais ameno, mais tranquilo, em outros momentos ele cresce esse tom ou aumenta também a intensidade para trazer essas sensações, né, essas diferenciações, esses contrastes com sons fortes e fracos, para fazer com que essa sessão de cura seja eficaz, vamos dizer assim, né? Esse tratamento, ele se baseia na vibração do som e a música, ela também é utilizada na nossa cultura com especialistas, né? Me fugiu a palavra, com os especialistas que trabalham com musicoterapia, onde esses profissionais utilizam a música para tratar diversas doenças psicológicas, cognitivas, ajuda no aprendizado também, né? Então a musicoterapia é muito utilizada na atualidade e é muito importante, mas a gente consegue identificar essas características da musicoterapia, né? O ato de cura, de utilizar por meio da música essa interação com outro indivíduo desde muito tempo antes e em outros povos também.
As músicas para criança, né, para educar, essas músicas, essas cantigas de roda que a gente utiliza para ensinar, para brincar, para divertir. Por exemplo, eu sou professora também de crianças menores e eu sempre utilizo umas musiquinhas, né, nessas cantigas para ensinar. Nem sempre, né, com o que eu tô cantando é o que eu estou, né, me movimentando, mas é através dessa ligação das palavras com o movimento que a gente consegue transmitir alguns ensinamentos, né? E nesse caso, a música aqui para educar essas crianças, ela é utilizada para passar a transmitir a cultura, né? Como que eu faço um movimento, como que funciona, de que em tempo acontece alguma coisa dentro da ordem cronológica, né? Da tribo, enfim. Os rituais de passagem, que eu comentei também, que são os casamentos, né, o nascimento, a morte. Então, essas músicas que fazem parte desses rituais de passagem, elas também são diferenciadas. A gente conhece, por exemplo, muito bem uma música que é a marcha nupcial, né, que quando a gente vai casar, quando alguém vai casar, utiliza aquela marcha nupcial. Então, mas eu não utilizei, tá, gente? Eu vou dizer para vocês que na atualidade a gente já pode utilizar qualquer música, né? Mas ela ficou conhecida por muitos e muito tempo e foi assim sinônimo da marcha nupcial por muito tempo, por muitos anos. As tribos indígenas também têm músicas tanto para o casamento quanto para os rituais de passagem da comunidade, como eu comentei com vocês, que é o nascimento, a apresentação à comunidade, a passagem para a adolescência, né? E a gente também tem esse ritual, né, de passagem, que é a festa de 15 anos, que todo mundo, né, já conhece ou já ouviu falar, que quando a menina ou o menino faz 15 anos, eles fazem uma festa para comemorar, né, para essa transição. Nas tribos também, e elas são normalmente comemorados com muita música. Gente, vamos ficando por aqui hoje, nossa aula vai terminando. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse tema também. Até a próxima!